Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o teste psicológico online. Essa ferramenta vinha se popularizando há alguns anos, e ganhou ainda mais importância no contexto da pandemia pelo coronavírus. Durante o isolamento social, a aplicação dos testes à distância permitiu a continuidade da avaliação psicológica, evitando a paralisação do tratamento. Sem contar a contribuição para o diagnóstico e análise sobre a melhor abordagem terapêutica em benefício do paciente. Contudo, é essencial frisar a necessidade de aprovação dos questionários pelo Conselho Federal de Psicologia, a fim de garantir sua adequação à aplicação remota. Além do compartilhamento das informações em ambientes seguros, como a plataforma de telemedicina. Neste podcast, trago mais detalhes sobre o teste psicológico online e dicas para aproveitar melhor esse instrumento no dia a dia. Sobre o que é um teste psicológico online. Teste psicológico online é um instrumento de avaliação psicológica aplicado com o auxílio das tecnologias da informação e comunicação. Análise do humor, personalidade e resultados da abordagem terapêutica são algumas finalidades dessas ferramentas digitais. Embora existam vários questionários online que se apresentam como testes psicológicos, a maioria não tem credibilidade ou validade profissional. Ou seja, não servem como referência para qualquer tratamento ou diagnóstico. Até porque sua aplicação deve estar inserida num contexto de avaliação psicológica, exigindo acompanhamento profissional para ter confiabilidade. Segundo a Resolução CFP 11/2018, que regulamenta a realização de serviços psicológicos por meio de tecnologias de informação e da comunicação, é válida a utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução pertinente, sendo que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do sistema de avaliação de instrumentos psicológicos, com padronização e normatização específica para tal finalidade. Explico como consultar os questionários autorizados nos próximos tópicos. Tipos de testes psicológico. Além da qualidade e inserção dentro de um processo de avaliação psicológica, vale mencionar que há diferentes modalidades de testes psicológicos reconhecidos. Compreender essa distinção é fundamental para que os instrumentos sejam empregados de maneira fidedigna e com o máximo aproveitamento. Confira então os 3 tipos de testes psicológicos, classificados de acordo com a forma de aplicação. Teste psicológico convencional. Corresponde ao mais tradicional, realizado no consultório do psicólogo. Geralmente, é respondido a lápis. Teste psicológico informatizado. Pode gerar certa confusão em relação ao formato online, mas existe diferença. Dizer que o teste é informatizado significa que será feito com o intermédio de um computador, no entanto, sob supervisão profissional. Em outras palavras, também será realizado no consultório. Teste psicológico online. Aqui, sim, falamos de questionários respondidos de maneira remota, à distância. É preciso contar com um dispositivo conectado à internet, além de um sistema que mantenha o sigilo das informações. O formato do teste, então, depende de onde será aplicado. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Para que serve um teste psicológico online? O teste psicológico online se apresenta como opção à avaliação tradicional, com a vantagem de dispensar a proximidade física entre profissional de saúde e paciente. Em vez disso, o cliente pode acessar um sistema no horário marcado e fazer o teste, não importando o local. Sua finalidade pode atender tanto a objetivos clínicos quanto de análise profissional, no caso de psicólogos atuantes em empresas. O perfil traçado pela ferramenta ajuda a selecionar, por exemplo, candidatos a uma vaga de liderança, o que exige iniciativa. Já os instrumentos com finalidade clínica se propõem a dar suporte a diagnósticos, avaliar a intensidade de uma crise de depressão, por exemplo, ou até mesmo a propensão a atitudes drásticas, como o suicídio. Os resultados de um teste oferecem informações valiosas que, por vezes, não são relatadas com facilidade pelos pacientes. Dependendo do tipo de questionário ou atividades, a ferramenta serve para avaliar uma série de fatores, por exemplo,
Personalidade, características, relacionamentos, afetividade, agressividade. Estresse e ansiedade, comportamentos ansiosos, sintomas, gatilhos. Depressão, emoções negativas, desesperança, ideação suicida, gatilhos, sintomas. Habilidades específicas para certas profissões, como motoristas. Atenção, capacidade de se focar em determinada atividade. Aprendizagem, aspectos cognitivos, dificuldades, transtornos de aprendizagem. Inteligência, capacidade intelectual, raciocínio, solução de problemas. Memória, reconhecimento e memorização de faces, figuras, etc. Condutas sociais, comportamentos em relação ao meio em que vive. Desenvolvimento e maturidade. Processos emocionais, neuropsicológicos, cognitivos. Saúde mental, bem-estar emocional, sofrimento, estresse, doenças mentais e seus estágios. Motivação, interesses, perspectivas para o futuro. Crenças e valores, premissas que regem o comportamento, dando origem a atitudes, preconceitos, contentamento ou descontentamento. Essa diversidade de fatores avaliados é apenas uma das vantagens do teste psicológico online, como explico a seguir. Sobre as vantagens do teste psicológico online. A versão online para o teste psicológico reúne uma série de vantagens ao paciente e profissionais de saúde. Ouça a seguir 4 benefícios de contar com esse auxílio da tecnologia. Rompe a barreira geográfica. O teste online dispensa a necessidade de que psicólogo ou psiquiatra estejam no mesmo local que o paciente. Utilizando internet, sistema automatizado e computador, ou tablet ou até mesmo um smartphone, dá para realizar essa etapa da avaliação psicológica sem problemas. Essa possibilidade é bastante útil especialmente em cenários de isolamento social, como durante a pandemia de Covid-19. Na verdade, serve para qualquer situação, pois a comodidade simplifica a condução de processos seletivos, cuidados clínicos e adequação de tratamentos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Economiza tempo e dinheiro. Outro ganho evidente está na redução de gastos para profissional e cliente. Em vez de precisarem se deslocar, eles podem responder e corrigir questionários a partir de diferentes localidades. Assim, não é preciso perder tempo no trânsito das grandes cidades, por exemplo, para colocar a avaliação psicológica em prática. Sem falar na economia com o aluguel de uma sala ou outro espaço, contas de água e luz, utensílios de escritório, entre outros insumos. Viabiliza a avaliação psicológica em um ambiente confortável. Dependendo do estado emocional, pode ficar complicado para o doente deixar sua casa ou clínica para ser avaliado. Outro contexto desfavorável ao deslocamento é caracterizado por patologias como agorafobia e síndrome do pânico, ou ainda, deficiências que prejudiquem a locomoção. Nesses casos, o teste psicológico online permite aplicação em um ambiente conhecido e confortável. Democratiza a assistência psicológica. Soluções online conectam profissionais de saúde mental a pacientes em cidades distantes dos centros urbanos, ou mesmo áreas remotas. Nem sempre esses locais contam com psicólogos ou psiquiatras disponíveis para aplicar os testes. Faz a diferença dispor de ferramentas que permitem a comunicação à distância e a avaliação remota, estendendo cuidados de saúde mental a mais indivíduos. Além de ampliar as oportunidades para candidatos a vagas em municípios distantes. Quem pode aplicar um teste psicológico? A resposta para essa questão é: depende da ferramenta utilizada. Para explicar melhor, existem mais de 150 testes com parecer favorável pelos conselhos de psicologia. Contudo, alguns são de uso privativo do psicólogo, enquanto outros são liberados a diferentes categorias profissionais, como esclarece o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, profissionais das áreas de pedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outros, podem utilizar os instrumentos listados sem incorrer em exercício ilegal da profissão. O mesmo não ocorreria caso algum destes profissionais fizesse uso dos testes e instrumentos privativos a psicólogo.
Os instrumentos de uso não privativo ao psicólogo são: Psicologia do desenvolvimento do lactente e da criança pequena. Programa de enriquecimento instrumental. Teste de desempenho escolar. Teste metropolitano de prontidão forma R. Teste de percepção de cores. Teste mini-mental. Questionário de qualidade de vida. Escala de avaliação das estratégias de aprendizagem para o ensino fundamental. Escala de avaliação do clima organizacional. Inventário de ansiedade e inventário de depressão de A Mente Vencendo o Humor. Formulários de registros de respostas, registro de pensamento, curtograma, tomada de decisão, equívocos lógicos, distorções cognitivas. Baralho das emoções, acessando a criança no trabalho clínico. O desenvolvimento do comportamento da criança no primeiro ano de vida, padronização de uma escala para avaliação e o acompanhamento. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba como aplicar um teste psicológico online. Apenas os testes formulados para a realização remota devem ser aplicados online. O que, como mencionei acima, difere da aplicação informatizada sob a supervisão direta de um profissional de saúde. Nesse contexto, vale observar as orientações do Conselho Federal de Psicologia. Elas incluem um passo a passo para verificar quais ferramentas são aprovadas para o uso à distância. Acesse a página do SATEPSI no site do CFPI. Na aba Lista do SATEPSI, clique em Psicólogo pode usar. Clique em Testes psicológicos favorável. Abrirá a tela na qual é possível fazer as buscas. Deixe o campo nome do teste em branco e vá em busca textual. Selecione a opção Aplicação e clique no item Online. Será disponibilizada a lista de testes com parecer favorável para esse formato de administração. Após confirmar que o teste psicológico pode ser feito online, cabe ao profissional de saúde escolher o instrumento mais adequado e monitorar o paciente ou cliente. Esse acompanhamento pode ser feito através de consultas online, preservando a comodidade e demais vantagens do teste psicológico remoto. Vale sublinhar que, de acordo com a já citada Resolução CFP 11/2018, a prestação de serviços de avaliação psicológica remotamente fica condicionada ao cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia. O documento afirma que em quaisquer modalidades desses serviços, a psicóloga e o psicólogo estarão obrigados a especificarem quais são os recursos tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das informações e esclarecer o cliente sobre isso. O atendimento a crianças e adolescentes deve ser autorizado por pelo menos um de seus representantes legais, e o socorro à distância para urgências e emergências é vedado. Saiba a diferença entre teste psicológico e teste neuropsicológico. Ambos são instrumentos empregados pelo psicólogo na avaliação psicológica, que é um termo abrangente. Dentro desse universo, o teste neuropsicológico é específico, reservado à aplicação por profissionais pós-graduados em neuropsicologia, que, por sua vez, é uma área que estuda a relação entre o funcionamento psicológico e do sistema nervoso. Assim, o teste neuropsicológico é aquele que foca nos aspectos cognitivos, a partir de uma abordagem objetiva que atribui scores para responder a questões bem delineadas. Por exemplo, qual a origem da dificuldade no aprendizado de matemática? Ou, por que o paciente não consegue se lembrar de informações importantes? Transtornos neurológicos, problemas de aprendizagem, memória, raciocínio e até distúrbios psiquiátricos podem ser diagnosticados com o suporte do teste neuropsicológico. Enquanto o teste psicológico se concentra nos aspectos da personalidade, emoções e afetos do indivíduo. Cabe ressaltar que, apesar da contribuição da avaliação psicológica para a detecção de doenças mentais e neurológicas, somente um médico pode dar o diagnóstico. Saiba como a telemedicina facilita a aplicação dos testes psicológicos. A telemedicina surgiu há décadas para conectar profissionais de saúde, viabilizando o esclarecimento de dúvidas e apoio ao diagnóstico. Mais tarde, os avanços chegaram ao paciente, que se beneficia do acesso facilitado a psicólogos e outros especialistas em saúde mental.
Usando a teleconsulta e o telemonitoramento, é possível acompanhar os clientes à distância, praticando a escuta ativa e aplicando diferentes ferramentas de avaliação psicológica. Você encontra essas e outras soluções na plataforma de telemedicina Morse, um sistema robusto que oferece salas virtuais com som e imagem de qualidade para suas consultas online. Nosso software fica hospedado na nuvem, o que permite acesso a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. E o melhor, sem deixar a segurança de lado, pois as informações são protegidas por criptografia e mecanismos de autenticação. Assim, dá para ampliar as possibilidades de atendimento com qualidade, respeitando as normas do CFP e demais autoridades de saúde. Além de armazenar os dados do histórico do paciente num ambiente seguro e sem limites de espaço, facilitando consultas futuras. Caso seja preciso, o encaminhamento ao psiquiatra ou neurologista é feito com agilidade. O sistema Morse ainda oferece telediagnóstico para exames neurológicos como o eletroencefalograma e a polissonografia. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morse no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.